Malaquias 3, do 1 ao 6. Amém? Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu tempo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Oremos. Senhor, muito obrigado. Quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra nesta manhã, o privilégio que temos de poder ouvir a Tua voz. Fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos aqui nesta manhã, para a glória, honra e louvor do Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Se você conseguir tirar um pouquinho do médio, Ezequiel, para tirar esse que está no fundo, se você conseguir, eu agradeço. Os irmãos fazem milagres aqui para deixar a voz do pastor audível, né? Estamos nessa série, irmãos, de sermões aqui, na verdade, sobre o livro de Malaquias, com o tema O Culto Segundo Deus. Ao contrário do que muitos pensam, eu tenho falado isso aqui, né, todos os domingos que eu prego nesse livro, Malaquias não é um livro só de dízimo e ofertas, né? Nós lembramos de Malaquias por causa do versículo 10 do capítulo 3, que é muito usado até pela teologia da prosperidade e tudo mais. Mas, na verdade, Malaquias é um livro muito importante, irmãos. É um livro que vai fazer uma conexão, uma ligação direta com o Novo Testamento. É o último livro do Antigo, não só pela posição que ele ocupa, mas é o último mesmo em data de escrita. Malaquias é o último profeta que Deus usa no Antigo Testamento, antes do advento de Cristo. Malaquias é o último que vai falar assim diz o Senhor. Depois só Cristo vai falar em nome do Senhor. Nem João Batista, profeta que antecedeu Jesus, fala em nome de Deus, ele prega. É diferente. Malaquias é o último, então, que vai usar essa expressão assim diz o Senhor, e isso 400 e poucos anos antes de Cristo. Então nós temos aí uma lacuna, que nós chamamos de o período interbíblico, intertestamentário, de 400 anos de Deus em silêncio. Ninguém mais fala em nome do Senhor, ninguém mais profere mensagens em nome de Deus. Então, ou seja, essa última mensagem, teoricamente, seria aquela que manteria o povo, ou manteria aceso tudo aquilo que eles viram antes de Malaquias, toda a lei, todas as promessas, que manteria acesa até a vinda do Salvador, até a vinda de Cristo Redentor. Então, o texto de Malaquias, irmãos, o conteúdo é de suma importância para o advento de Cristo, para essa ligação, para que aqueles irmãos também, para que aquelas pessoas que estavam à espera da promessa do Redentor, do Messias, também tivessem ali, irmãos, uma esperança reavivada, reanimada até a vinda desse Salvador, que eles não tinham ideia. A mensagem de Malaquias basicamente é sobre o culto. A mensagem dele direciona-se ao culto. Ele está em um período que o povo aqui já estava 100 anos depois do fim do cativeiro babilônico, mais ou menos, século V a.C. Jerusalém já estava aqui reconstruída. Jerusalém já estava ali com os muros edificados através de Neemias, Esdras, o templo também. Mas eles chegaram num estado onde o culto, toda aquela prestação de culto ao Senhor virou religiosidade, virou algo comum. Vamos lá, tem um sacrifício a oferecer, vamos ao templo no sábado, tem um sacerdote. E começou a virar uma coisa muito
pragmática. Deixou de ser por amor, deixou de ser por uma vontade de cumprir os termos do Senhor e passou a ser por obrigação e até por rotina. Até por rotina. Eu lembro uma vez, acho que comentei aqui já em alguma situação, eu e a Valéria, nós éramos casadinhos de novo, né? A gente usa essa expressão. Jovenzinhos ali, casados, e durante aquele momento, aquele período, nós estávamos em uma igreja e aí teve um culto de ação de graças por um casal da igreja que estavam completando 50 anos de casado, bodas de ouro. E a igreja então se reuniu e organizaram uma festa ali de ação de graça para comemorar e tal. E foi muito bonito, foi muito legal. E a igreja inteira se alegrando, os filhos vieram, estavam presentes, o pastor pregou, foi uma festa bem legal. Eu tinha 20, 21 anos na época, não lembro bem, mas a Gabi não era nem nascida. Mas eu sei que ao final eu cheguei naquela irmã e perguntei para ela, falei, irmã, né, jovem, recém-casada, né, todo querendo a receita do casamento feliz, toda aquela coisa, né, E eu falei, irmã, que bênção, 50 anos de casado, pô, qual que é a receita, né, para manter o amor aceso durante 50 anos, manter a chama da paixão, aquele jovem iludido com a paixão, né, aquela coisa toda. E ela virou para mim e falou, não é mais amor não, Júnior, não é mais paixão não. A gente já não sabe mais viver sem o outro, é isso. É companheiro, eu não sei mais viver sem ele. Minha vida é ele e a vida dele sou eu. Então, a gente acorda junto, a gente dorme junto, a gente vive junto e é isso. Amor, esse amor que você está sentindo aí, aproveita, viu? Uma hora vai passar. E a gente cria essa ilusão desse amor, né? Vai aprendendo, viu, Fabinho? De que esse amor da juventude, o amor do namoro, do início do casamento vai se manter pro resto da vida. E de fato não vai, irmãos. Nós sabemos que o que mantém o casamento é a aliança. O que mantém a nossa vida com Deus é a aliança que temos com Ele. E essa aliança vai, então, manter esse amor. Mas se não há aliança, não tem amor. A aliança que mantém, não é o amor que mantém a aliança, mas é a aliança que mantém o amor. É a aliança que vai estabelecer, que vai condicionar, que vai frutificar, que vai alimentar esse amor. Então, o que aconteceu aqui? O culto, o amor que eles deveriam expressar a Deus diante do culto, já não tinha mais. Mas não porque tinha acabado o amor, é que, na verdade, eles tinham abandonado a aliança com Deus. Quando abandonaram a aliança com Deus, então o amor esfriou-se, acabou. Quando nós vimos o pastor Flávio pregando acerca da igreja, lá em Apocalipse, onde Deus fala para ele, volta ao primeiro amor, a igreja de Éfeso, foi porque eles tinham esquecido a aliança. Vocês precisam voltar àquele primeiro amor. A aliança que vocês fizeram comigo lá no início. Então eles estavam num contexto aqui, onde o culto era mais uma coisa que eles faziam no dia, e muitas distorções. E nós temos então aqui em Malaquias, nesses capítulos aqui, né, que completam o livro, os 4 capítulos, nós temos 7 aspectos que Malaquias vai trabalhar que fazem referência ao culto. Ou seja, o culto contém 7 aspectos que deveriam ser lembrados, que deveriam ser restaurados. E nós temos visto isso. Primeiro nós vimos ali, né, dos versículos 1 ao 5, por que eles deveriam cultuar a Deus. Malaquias lembra isso. Por que vocês devem cultuar a Deus? Porque Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Então, a base da obrigatoriedade, do dever de vocês cultuarem a Deus é porque Deus salvou vocês. Ponto. Não é porque tem casa, carro, que agora saiu do cativeiro, porque está no cativeiro, porque isso, aquilo. A base do culto de vocês, por que vocês devem cultuar a Deus? Porque Deus salvou vocês. Deus escolheu vocês. Bom, esse era o motivo suficiente que Malaquias trabalha. Que ele vai trabalhar cada um dos aspectos. Nós já vimos, então, 3 desses aspectos. O primeiro, o verdadeiro sacrifício, dos versículos 6 até o versículo 14 do capítulo 1. Ou seja, ele trabalha, ele vai orientar o povo, ele vai exortar a levarem para Deus um sacrifício verdadeiro. O que estava acontecendo? Eles estavam levando um sacrifício que não era aceitável. Animal defeituoso, e tudo mais. E aí Malaquias fala, não é esse tipo de sacrifício. E vimos o que isso tem a ver conosco hoje.
quanto a pessoas que estão diante do Senhor, como Romanos fala, Paulo fala aos Romanos, devemos oferecer a Deus os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então nós temos que oferecer ao Senhor um sacrifício verdadeiro. E depois nós vimos no versículo 1 até o 9 do capítulo 2, o verdadeiro sacerdócio, que ele chama a atenção dos sacerdotes, porque a função do sacerdote, quando Deus instituiu, era estar no templo, era cuidar do culto, era ensinar o povo, era pregar e falar e ensinar da lei, era manter a liturgia e tudo mais. E o sacerdote, lá quando Deus institui, lá em Êxodo, enquanto eles estavam no deserto, Deus falou, vocês não vão receber nenhuma terra como herança. As outras 11 tribos vão receber, a tribo de Levi não. Por quê? Porque as outras tribos vão receber a terra e vão ter que trabalhar, arar a terra, cuidar, produzir e tudo mais. Mas vocês eu vou separar para o cuidado da minha casa, do tabernáculo e do templo. O que Deus queria? Não queria que eles estivessem trabalhando fora, ocupando tempo, em detrimento ao serviço na igreja da época, né? No templo, no tabernáculo. Então o sacerdote, ele vivia daquelas ofertas, os dízimos que eram levados, não só ele, os levitas todos, aqueles que eram responsáveis pela manutenção. Então eles tiravam uma parte e viam disso para que estivessem integralmente servindo ao Senhor. Mas aqui o que acontece? Eles voltam da Babilônia e eles estão lá com a vida comum deles, eles não querem saber disso. Querem ganhar dinheiro, querem produzir, querem acumular riquezas e bens. E aí Deus chama a atenção dos sacerdotes. E vimos que hoje, irmãos, não existe mais essa função do sacerdócio como o mediador entre Deus e o povo. Jesus cumpriu isso como o sacerdote, o sumo sacerdote real, mas Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio real de Cristo também, sacerdócio de Deus, real de Deus em Cristo. Em Cristo nós somos sacerdotes também. Então hoje não há mais uma pessoa que vem aqui e faz intercessão por vocês, pastor, toca aqui minha oferta, ora lá para Deus por mim. Não, irmãos, o véu rasgou, agora todos somos sacerdotes. Todos chegamos diante de Deus. Isso também significa que todos somos responsáveis por isso aqui, pelo culto. Se somos sacerdotes, não temos só os benefícios que o sacerdócio nos traz, mas temos também os deveres que o sacerdócio nos traz. Se somos sacerdotes reais, todos somos todos temos a obrigação, todos temos o dever, todos estamos comprometidos com isso aqui, com o culto. É nossa responsabilidade como sacerdotes oferecermos ao Senhor um verdadeiro sacerdócio e vivermos um verdadeiro sacerdócio. E vimos então, por último, do versículo 10 ao 17 do capítulo 2, o verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho é um aspecto do culto. O culto ele é testemunhal. O culto ele testemunha de algo. E eles estavam vivendo uma vida que não condizia com aquele testemunho. Estavam vivendo uma suposta aliança com Deus, mas ao mesmo tempo estavam vivendo uma cultura de divórcio muito grande ali. Porque tinham vindo da Babilônia, toda aquela situação. A gente acha que é só nos nossos dias, mas aquilo já acontecia e Deus vai chamar a atenção através do profeta Malaquias, vai dizer, olha, eu sei, você tem sido infiel com a mulher que você jurou, você se comprometeu desde a sua juventude. E ele mostra isso para dizer também, assim como vocês são infiéis àquela que você prometeu, vocês são infiéis a mim. Nós sabemos muito bem que Deus usa e usou pessoas, homens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para mostrar que essa relação com Deus é muito próxima e muito parecida com o casamento. Ele usou o profeta Oséias no Antigo Testamento, Malaquias aqui, também para mostrar isso através do casamento, qual era a relação dele com o povo. E também no Novo Testamento nós vemos muito Paulo falando isso, Pedro também vai falar dessa relação, Tito vai falar, Paulo fala a Tito, depois fala também a Timóteo, dessa relação, como que o casamento expressa e nos ensina didaticamente qual é a relação de Deus com o povo. Então, basicamente, o que Deus está falando através de Malaquias aqui nesse terceiro aspecto? Se você não consegue ser fiel ao próximo mais próximo de você, que é seu cônjuge, você não é fiel a mim. É a máxima de como você diz que me ama a quem não vê e não consegue amar a pessoa que está do seu lado a quem você vê. O apóstolo João disse isso. Então é essa a ideia. Se você não consegue ser fiel no casamento, você não é fiel a mim. Você não dá testemunho a mim.
E isso em nossos dias hoje, irmãos, é bem complicado. Porque como Jesus disse, a fidelidade ela não está vinculada a uma ação prática de ir e adulterar, se deitar fisicamente com uma mulher. Ele vai corrigir aqueles fariseus, aqueles judeus, os discípulos estavam ao seu redor, dizendo, se você pensou alguma coisa com uma mulher, você já adulterou com ela, você já foi infiel com ela. Então, se hoje vivemos uma geração, ontem eu estava assistindo algumas entrevistas, lendo alguns artigos sobre o efeito da pornografia hoje na sociedade. Não só nos homens, mas hoje acho que 58% das mulheres também acessam pornografia. E pasmem, há uma porcentagem de quase 40% de pessoas acima dos 40 anos, homens e mulheres, que acessam pornografia. E aí estavam falando sobre os efeitos disso na sociedade. Os efeitos disso na vida dos jovens, das crianças, o efeito disso na vida de pessoas, de casais, de tudo, como isso influencia. Ela produz na cabeça do ser humano a mesma reação química que o entorpecente, mais forte que nós temos hoje, que talvez seja o crack. Vai produzir a mesma reação, só que com um agravante bem pior. A pessoa, quando ela está ali sobre o efeito do crack, ela está dopada. Ela está, como dizem, viajando, né? Mas a pornografia ela vai produzir isso com a pessoa sóbria. O cérebro vai liberar as substâncias que ela está consumindo ali, através daquela ação, mas ela vai estar sóbria, o seu corpo vai receber aquilo, aqueles estímulos, aquelas sensações com a sobriedade e não num estado de alucinação. E aí, quanto isso vai atrapalhar, aqueles médicos cientistas falando, a vida da pessoa como um todo, vai influenciar tudo. Quando Deus usa essa questão da infidelidade para mostrar que as pessoas estavam sendo infiéis a Ele, porque já eram infiéis às suas relações particulares, isso também se diz ao nosso respeito hoje, irmãos. Porque se não vivemos uma vida de testemunho como um todo, como igreja, testemunhando do verdadeiro amor de Deus, se somos infiéis no evangelho que é pregado, se diluímos o evangelho, se flertamos com um evangelho que não é evangelho, se distorcemos ou criamos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, moldamos o evangelho para parecer mais atrativo e gostoso para nós, mais palpável, mais palatável, menos ofensivo, nós estamos adulterando com o Senhor. Para com o Senhor, perdão. Estamos dando um mau testemunho e vimos isso. Hoje, então, nós vamos entrar no quarto aspecto do culto que Malaquias trabalha, que é a verdadeira mensagem. Há uma mensagem que deve ser anunciada. Há uma mensagem que permeia o culto. E o interessante, essa mensagem não é só no momento da mensagem, da pregação, mas todo culto. Eu ouvi esses dias o pastor Heber de Campos Júnior dizendo isso. Todo culto ele é central diante de Deus. Às vezes a gente pode cometer o erro de dizer a pregação é o momento central do culto. Não. Todo culto ele é central, todo culto ele é baseado na palavra. Todo culto ele está centrado nas Escrituras. Desde o prelúdio até o pós-lúdio. Ele está baseado aqui na mensagem. Então hoje nós veremos isso, a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem está totalmente vinculada ao verdadeiro mensageiro. Então nós temos uma compreensão correta da verdadeira mensagem se tivermos uma compreensão real e verdadeira também do mensageiro. A mensagem ela só é real e verdadeira se conhecermos realmente o mensageiro também. Então vamos lá. Vamos conhecer e entender um pouquinho então desse quarto aspecto do culto aqui, a verdadeira mensagem. No versículo 1 nós vemos que Deus usa Malaquias ali para falar acerca da promessa da vinda de um mensageiro. Olha como é importante a mensagem de Malaquias. Ele é o último que vai proferir sobre a vinda de um mensageiro, que será enviado pelo próprio Deus. Olha o versículo 1, enviarei o meu mensageiro, ele será enviado pelo próprio Deus. E ele tem uma tarefa específica aqui. Olha a continuação do versículo 1. Que preparará o caminho diante de mim. O mensageiro será enviado
com uma tarefa estabelecida por Deus. Esse mensageiro irá preparar o caminho do Senhor, irá preparar o caminho para Ele. Preparar o caminho, que caminho? Caminho do coração dos homens, para que Deus então se torne o centro da vida daqueles homens. E qual que é a prerrogativa desse mensageiro? Continuando ali, enviarei meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Olha só, e de repente o Senhor, ou seja, esse mensageiro, ele não é só alguém que está submisso a Deus que o está enviando, mas ele é o próprio Senhor. O mensageiro é o próprio Senhor. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança. Então, esse Deus que vocês estão buscando, que vai enviar o mensageiro, ele é o próprio mensageiro. Aqui nós temos mais de vários textos nas Escrituras que mostram e falam e afirmam acerca da Trindade. Deus vai enviar um mensageiro. E esse mensageiro, ele é o Senhor a quem vocês estão buscando. Esse foi o erro dos judeus no primeiro século, que não viram em Jesus Deus. Que não enxergaram Jesus como Deus. Ou que estavam esperando um Messias somente militar e libertador e tudo mais. Não, a prerrogativa aqui é que o mensageiro é o próprio Deus. A quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo, ao templo que lhe pertence. Ele virá ao seu templo. É o templo que pertence a ele. E com certeza Deus confirma e afirma isso através de Malaquias, o finalzinho do versículo diz: e ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vai enviar, mas ele é o próprio Senhor, ele virá no seu templo e o próprio Deus, quem enviará o próprio Deus, é quem está confirmando que o próprio Deus virá. É isso. A promessa da vinda do mensageiro. Significa, irmãos, hoje não há uma outra mensagem que nós, quanto igreja, devamos anunciar, a não ser o Senhor. A vinda do mensageiro. Não mais aquela vinda para redimir pecados. Porque aqui a vinda que Malaquias estava anunciando seria aquela da qual ele veio. Encarnou, redimiu os pecados, rasgou o véu, se tornou ali então um verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Mas hoje nós, quanto igreja, nós temos uma mensagem a proclamar, uma mensagem a anunciar, que é a vinda do mensageiro. Mas não mais esse mensageiro aqui encarnado, nesse aspecto, mas é aquele mensageiro que João viu, que é o mesmo. Mas agora da sua segunda vinda, uma vinda que não vai mais redimir, irmãos, e é esta a ênfase que temos que entender. É este o contexto que nós estamos. Aquele contexto era, olha, virá o mensageiro para redimir vocês, salvar vocês, mas nós estamos agora num período onde nós estamos esperando o mensageiro que virá julgar. É outra ênfase, irmãos. O tempo da redenção ainda está aqui, mas quando ele chegar, não vai haver mais redenção. Não vai haver mais salvação, só haverá juízo. Só haverá um julgamento, condenação e salvação. No sentido de que agora eu vou salvar aqueles que já foram. Vou trazer para mim aqueles que já foram salvos, perdão. A promessa da vinda do mensageiro. Se naquela época Malaquias estava pregando a promessa da vinda do mensageiro que viria para salvar, hoje, o que nós temos pregado quanto igreja? Não estou querendo dizer que as nossas outras ênfases não sejam legítimas, que não precisamos falar de outras coisas. Sim, precisamos, que não precisamos dar ênfase a outras situações. Sim, precisamos, mas irmãos, se não lembramos a humanidade, se não lembramos o homem que a segunda vinda está próxima e que ele precisa se arrepender dos seus pecados, se confessar diante de Deus, porque ele virá para julgá-lo, estamos falhando na nossa mensagem.
Se as pessoas estão vindo para a igreja porque a igreja é legal, porque a igreja é inclusiva, porque a igreja fala do amor, porque a igreja não faz acepção, porque a igreja faz obra social, porque a igreja tem espaço para os jovens, porque a igreja tem um bom trabalho com as crianças, com a terceira idade, porque a igreja tem um grupo de mulheres maravilhoso, tem um grupo de jovens muito da hora, tem um grupo de homens muito forte. Se as pessoas estão vindo na igreja por qualquer um desses motivos, somente estamos falhando. Estamos falhando. O principal motivo, irmãos, tem que ser: Jesus está às portas e Ele pedirá conta da sua alma. Ele mesmo disse isso aos discípulos, que virá à noite. Usando o exemplo, lógico, não necessariamente que Ele virá à noite, mas virá repentinamente quando as pessoas quando as pessoas pouco estiverem se preocupando. Por isso ele usa a expressão: eles vão estar se casando ou dando-se em casamento, estarão preocupados com a sua vida do dia a dia, com aquela rotina, com aquela coisa, e aí eu virei. Mas não virei mais para salvar, aqui vai ser uma outra situação. Então, irmãos, a promessa da vinda do mensageiro é o centro da mensagem. E como será o dia dessa vinda? Olha o versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E aqui que é interessante, porque no versículo 2, ele já aponta para a segunda vinda, enquanto o versículo 1 ele fala da primeira: virá o mensageiro do Senhor a quem buscais. Vocês estão buscando o Salvador, vocês estão buscando o Libertador, vocês estão buscando aqueles que vocês desejam. Ele virá ao seu tempo. Mas aí Malaquias já vai no versículo 2 dizendo: mas quem suportará realmente o dia que ele vier? Quem vai suportar? Será um dia totalmente terrível, irmãos. Olha o comecinho do versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem vai conseguir suportar? Não somente será um dia terrível, mas também será um dia temível. Continuação do versículo. Pois quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Quem conseguirá ficar de pé diante da sua presença? Ou seja, ninguém, todos vão se dobrar. Esse era um sinal de temor. Era um sinal de que a pessoa estava com medo. Ela se prostrava, ela temia aquele diante de quem ela estava se prostrando. Isso acontecia quando as pessoas chegavam diante dos reis, das autoridades e tudo mais. Isso aconteceu quando Isaías contemplou o Senhor no seu alto e sublime trono, lá no capítulo 6 do seu livro. Ele caiu como morto. Isso aconteceu com o apóstolo João, quando ele viu Jesus, lá em Apocalipse, ele caiu como morto. Quem vai ficar de pé diante dele nesse dia? A vinda, irmãos, desse mensageiro, Malaquias está dizendo, será num dia em que vai ser terrível e temível. Terrível e temível. Nós precisamos ter o cuidado, irmãos, da maneira como nós estamos pintando a vinda de Jesus para as pessoas, achando que não, elas não vão sofrer, nós não vamos sofrer a paga pelos nossos erros, pelos nossos pecados, não seremos julgados, no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Não é isso que Malaquias está dizendo, e não é isso que aprendemos nas Escrituras. Será um dia terrível e temível. Em terceiro, essa verdadeira mensagem também expressa a natureza do mensageiro. Ela fala da promessa, ela fala do dia da vinda desse mensageiro, mas também fala da natureza dele. Continuação do versículo 2 e o comecinho do versículo 3. Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e o refinará como ouro e como prata. A verdadeira mensagem revela, irmãos, a natureza do mensageiro. De fato, hoje, uma grande maioria da igreja, falando no contexto geral dentro do nosso evangelicalismo hoje, não conhece Jesus de verdade. Basta você perguntar. Sei que você conhece crentes aí no seu cotidiano, na sua vida. Pergunta para eles quem é Jesus para eles. Você vai ver que cada um vai responder de um jeito.
E Jesus vai ficar parecendo mais a boneca Emília, né? Feita ali de vários retalhos, do que realmente quem ele é. As pessoas têm concepções diferentes acerca de Jesus. E por que elas têm concepções diferentes que até são erradas? Porque nós não ensinamos quem realmente ele é, a sua verdadeira natureza. Mas aqui Malaquias fala da verdadeira natureza do seu mensageiro. Ele é como fogo. E interessante que muitas pessoas, principalmente hoje nós encontramos dentro do pentecostalismo brasileiro, e eu posso falar isso de propriedade porque eu vivi boa parte da minha vida no pentecostalismo, no neopentecostalismo, e muita gente acha que fogo na Bíblia é um poder a mais. E quando João Batista diz assim, olha, virá um após mim, que é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As pessoas acham que esse com fogo é um power a mais, é um turbo, é uma coisa a mais que o Espírito Santo não deu. Primeiro se incorre em blasfêmia, porque o Espírito Santo dá tudo aquilo que precisamos. Não tem algo a mais que ele precisa nos dar. E o fogo que João está falando ali, João Batista, é esse fogo que Malaquias fala. É só a gente ler a continuação do texto. É o fogo que limpará o seu celeiro. É o fogo que ele vai com a sua pá também. Ele vai dizer, ele é uma pá. Ele vai vir com o seu machado à raiz das árvores. Ele vai derrubar e vai lançar no fogo. É o fogo que consome, irmãos. É aquele fogo que vai provar as obras. No final das contas, vai queimar o ouro, a prata e o bronze, e esses serão purificados, e vai queimar a madeira, a palha e o feno, e esses serão consumidos. E Malaquias fala isso aqui, finalzinho do versículo 2, pois ele será como fogo do ourives, o fogo daquele que purifica o ouro, que trata o ouro com fogo. O ouro só é purificado no fogo, não adianta lavar, não adianta passar solapã, não adianta ornamar. O ouro só é purificado como minério natural com fogo. Ele só se torna esse metal precioso que temos aí algumas joias, vendemos, que fazemos as nossas alianças, depois que ele passa pelo processo de fogo. Naturalmente ali, não conseguimos produzir nada, só através do fogo. Então, Malaquias está dizendo, esse mensageiro, ele é como fogo do ourives, cara. Ele coloca... O ourives coloca o ouro no fogo extremo para extrair dele a sua pureza. Queima as impurezas. O ouro é superaquecido. Eu nem sei a que graus chega, mas é superaquecido. Ao ponto de derreter o metal. Ele é quem vai queimar as impurezas. Fogo do ourives é isso. Ele queima as impurezas. Mas ele vai continuar dizendo, ele é como o sabão do lavandeiro. Eu tive o privilégio de ver a minha avó. Minha avó, ela fazia sabão com gordura de porco. Ela fazia no fundo do quintal da casa dela, lá no Redentor. Ela era o que as pessoas chamavam antigamente de lavadora, né, de roupa. Ela lavava a roupa para fora, né, entre aspas. Ela pegava e lavava a roupa lá na casa dela e estendia as roupas no chão. E ela engomava a roupa, era todo um processo assim. E nós chegávamos na casa dela lá, os netos, e ela, o fundo da casa lá que ela tinha preparado para lavar a roupa que o pessoal levava lá para ela, nós não podíamos nem entrar, nem pisar. E ai dos netos que ousassem passar ali onde ela estava secando ou lavando a roupa com o sabão que ela fez da banha do porco e tudo mais. Ela fazia então num caldeirão grandão assim. E eu lembro que ela dava, quando ela fazia, ela cortava uns pedaços e dava para minha mãe e falava, passa na cabeça dos meninos que não vai dar piolho. E não dava mesmo, irmãos. Mas era um trem que fedia, um negócio que ficava... O cabelo já é ruim, né? Aí ficava aquela coisa encebada, Fernando, e uma coisa que mais funcionava, lavava. Irmãos, eu lembro disso, como se fosse hoje. Eu via aquelas roupas brancas, mais branca que o tênis do Fabinho. Branca, assim, estendida no chão. E ficava, como que minha avó consegue deixar essas roupas brancas desse jeito? Quando ele usa a expressão sabão do lavandeiro, não é esse sabãozinho que a gente tem hoje aí, joga na máquina, malemar tira a sujeira, né, da roupa. Enfim, é um sabão, irmãos, produzido, ou sabão que eles usavam na época,
que tinha um alto teor mesmo de limpeza, removia a sujeira, não era bonito, não era cheiroso, não era viscoso, não tinha leite, né? Hoje tem sabão aí com 1/4 de leite, não sei o que hidrata a pele. Mas não, o sabão não tinha essa função. O sabão na época era mais como esfoliante, irmãos. Ele raspava a superfície da pele, ou da roupa, ou do objeto. Quando o salmista fala, lava-me com isopo para que eu fique mais alvo que a neve, era isso, lava-me, tira, arranha as impurezas do meu corpo para que eu fique branco, para que eu fique limpo. O sabão aqui é que arranca toda a sujeira. E ele será esse que vai esfoliar os seus. Mas ele continua. Versículo 3, ele se assentará como refinador. O refinador é aquele que transforma a aparência. Exemplo do lapidador de diamante, o refinador. Ele pega o minério bruto também, ali o carvão, e ele vai refinando, ele vai lapidando. Ele dá outra aparência. Lapidar é arredondar, é deixar bonitinho. Ele transforma a aparência. Então esse mensageiro, ele transformaria a aparência dos seus, ele refinaria os seus. E por último, ele vai colocar como purificador. O purificador, irmãos, continuação do versículo 3, ele se assentará como refinador e purificador de prata. O purificador é aquele que muda a essência. O refinador transforma a aparência e o refinador muda, e o purificador muda a essência. Então, Cristo, irmãos, o mensageiro, ele muda tanto a essência, o que somos por dentro, quanto a aparência. Então, precisamos ter o cuidado. Hoje nós temos um evangelho tão social que as pessoas são ensinadas que elas não precisam mudar a sua aparência. Sim, precisam. Porque Cristo faz isso. Ele não muda só o interior, mas ele muda o nosso exterior. Ele muda o que somos por completo. Não só práticas, mas atitudes, feições. A maneira como nos portávamos já não é mais a maneira como nos portamos, a maneira como nos vestíamos já não é mais a maneira que nós nos vestimos hoje. E tudo. Como nós falamos, como nós procedemos. O refinador, ele muda a aparência, sim, muda. E o purificador, ele muda a essência, a ideia do purificador de água. Vou usar esse exemplo. Ele muda a essência da água. A água está contaminada ali interiormente. Enquanto na nossa época lá, os filtros de barro, eu lembro que eu tinha em casa, ele só limpava da sujeira externa. Mas não limpa a água. O filtrinho ali não limpa a água de outras substâncias, cloriformes fecais e por aí tá, coisas que estão ali. Só um purificador mais profundo tira isso. O filtro de barro lá da nossa mãe, da nossa avó, limpava da sujeira vista, comum. Mas este mensageiro é aquele que limpa da sujeira vista, mas limpa também da sujeira que não é vista, que está lá dentro. Ele muda a essência, né? Ele purifica tudo. Em quarto, a mensagem também, ela expressa, Malaquias vai dizer, a obra desse mensageiro, dos versículos 3, continuando no versículo 3 até o 5. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, distorce o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a verdadeira mensagem expressa a obra desse mensageiro. A obra de purificador, ele purificará as ofertas. Isso que nós vemos aqui no finalzinho do versículo 3 e 4. E ofertas aqui é tudo, é vida, bens, tempo, disposição. Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, até que levem ao Senhor ofertas como justiça. Então é uma purificação que vai transcender, irmãos, e vai atingir as suas ações. As ofertas agora serão aceitas como ofertas justas, porque eles foram purificados.
A obra desse mensageiro é purificar tudo. Como o pastor Edson disse aqui no momento do dízimo e da oferta, ele é o dono de todas as coisas. A nossa vida, o nosso culto a Deus envolve tudo que nós fazemos. E hoje à noite eu vou falar um pouquinho mais disso, dessa ideia muitas vezes dualista que a gente tem de sagrado e profano. Então aqui na igreja eu tenho uma vida sagrada, eu sou crente, mas o meu trabalho, a minha renda, o que eu faço é coisa particular, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Cristo. O que é isso? Não tem essa ideia dualista, porque o purificador, ele purifica tudo. Ao purificar as nossas vidas, tudo é atingido. Vida, bens, família, tempo, disposição, tudo. Como prata, até que levem ao Senhor oferta de justiça, então a oferta de Judá, versículo 4 de Jerusalém, será agradável ao Senhor. Será agradável quando? Quando Ele purificar. Como nos dias do passado, como nos primeiros anos lá, quando Ele estabeleceu isso lá com o povo ainda no deserto. Mas não só será o purificador. Qual é a obra dele? Também será juiz. Então Malaquias lembra isso. Ele é aquele que vai purificar, mas ele é aquele também que vai julgar. É aquele que vai purificar, mas também é aquele que vai julgar. Ele será juiz dos que não cumprem os seus estatutos. Versículo 5. E irei a vós com juízo sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, contra quem jura falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, distorce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vai ser juiz dos que não cumprem os estatutos dele, os feiticeiros, os adúlteros. E a Bíblia considera como feiticeiro todo aquele que não é obediente ao Senhor. Samuel vai dizer que, para Deus, a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Ah, não, eu não sou feiticeiro, pastor, eu não mexo com macumba, não faço despacho, né? Não sei o que. Corta até volta quando eu vejo um despacho na encruzilhada lá na esquina, eu até vou da outra esquina. Irmãos, feiticeiro na Bíblia é desobediente. Quando a gente vê essa expressão em Apocalipse também, é desobediente. Qual que é a referência que Jesus faz nos livros do pastor Flávio pregando sobre isso, a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse? Compara a Jezabel, que é uma feiticeira. E por quê? Eram desobedientes, uma igreja desobediente que estava abandonando o verdadeiro evangelho, se prostituindo com outro evangelho, desobediência. Desobediência na Bíblia é sinal de feitiçaria, maldição. Eu repito isso em casa para as meninas. Hoje mais para a Isabela e a Gabi, que já tinha que ensinar, já ensinamos, né? Agora, vida que segue, caminha sozinho. Mas eu falo para ela, desobediência é maldição. Desobediência é maldição. Você vai me desobedecer? É maldição para você. Obediência é bênção, é vida. Desobediência é maldição e morte. Feiticeiros são os desobedientes, adúlteros, aqueles que não vivem mais com fidelidade. Os que juram falsamente, eu vou, eu sirvo, eu faço, Senhor. O que explora o trabalhador, a viúva, o órfão, ou seja, atitudes fora, irmãos. Tem muito crente que vive como crente dentro da igreja, mas fora é crente coisa nenhuma. No trabalho o cara engana, o cara falsifica, faz treta e não sei o quê. Explora, quer seja patrão ou funcionário, vai almoçar, pede nota maior para receber da empresa depois. O que Malaquias está dizendo é o seguinte, ele vai julgar isso, porque ele transforma o todo, não parte. É o todo. Distorce o direito do estrangeiro. Quando Deus estabelece a lei lá para o povo no deserto, ele diz o seguinte, olha, tudo que vocês produzirem, a primeira parte que colher é minha. Mas vocês vão deixar uma parte também para aqueles que não têm nada. Para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. O que tiver à beira da sua propriedade, à margem das estradas, você não vai colher. Para o peregrino passar ali e poder se alimentar. Aquilo que cair no chão, você também não vai colher. Para as pessoas poderem se alimentar. Isto mostra que sim, irmãos, o evangelho vai ter um efeito social. Mas ele não é social. É diferente. Ele tem um efeito. Ele vai produzir em nós e na igreja, irmãos, essa urgência, sim,
de ajudarmos uns aos outros, de vivermos as Escrituras. O amor tem que transcender isso, não é só um amor de palavras. Jesus fala isso. O que adianta você dizer para o irmão, ô, paz, irmão, vai com Deus, Deus te abençoe, mas ele está passando fome lá. Ele não tem o que comer, está sem água em casa, está sem energia em casa. O que adianta? Ele será juiz de tudo isso. E por último, em quinto lugar, a verdadeira mensagem vai falar da promessa desse mensageiro. Da promessa dele agora, o próprio mensageiro, versículo 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Vai mostrar que ele sempre é e será imutável. E que por isso ele cumpre suas promessas. Lá no capítulo 1, no versículo 2 e 3, ele diz, eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. E aqui ele está reafirmando a sua promessa, dizendo, eu vou amar vocês para sempre. Por quê? Porque eu não mudo. E aquilo que eu falo, eu vou cumprir. Quem é o mensageiro nesse texto, irmãos? É Cristo. Cristo é o mensageiro. Em João 6,44, ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem que o enviou? O Pai, ele é o mensageiro enviado. E eu o ressuscitarei no último dia. Em Mateus 26, versículo 27 e 28, e tomando um cálice, rendeu graça e deu a eles, dizendo, bebei deles todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Lá no versículo 1 do capítulo 3, diz que ele é o mensageiro da aliança. Que aliança? Essa aliança. Ele é o mensageiro da aliança, a aliança que é feita no sangue dele. Então, como devemos cultuar Deus hoje, irmãos? Anunciando a verdadeira mensagem. E quem é a verdadeira mensagem? Ou o que é a verdadeira mensagem? Cristo é a verdadeira mensagem. É isso que nós temos que pregar, irmãos. Como eu disse no início, as outras coisas são legítimas, são. Mas entendam, só a igreja pode pregar Cristo. Essa é uma responsabilidade nossa. Outras coisas, outras pessoas e outras instituições também fazem. Mas Cristo, só a igreja pode pregar. E a prerrogativa de sermos igreja é pregar a Cristo. Então não temos que competir com o mundo em relação às coisas que o mundo faz. A igreja não tem que ser mais social que o mundo, mais legal que o mundo, mais isso que o mundo. Não, a igreja tem que ser mais cristocêntrica que o mundo, porque o mundo não fala de Cristo. Como devemos cultuar a Deus anunciando a verdadeira mensagem? Como fazemos isso, irmãos? Somente se tivermos uma afeição. Somente se tivermos uma afeição para com o mensageiro, versículo 1. Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Nós desejamos Cristo. Porque eu e você estamos aqui essa manhã? Será que eu estou aqui porque eu estou aqui porque eu tenho que pregar, eu vim pregar? O pastor Flávio não está, eu tenho que vir porque eu estou escalado para o louvor? Ou no serviço diaconal? Ou porque eu vou fazer a abertura do culto? Ou porque eu tenho que ir, eu não fui essa semana, eu não fui a semana passada? Por que, irmãos, nós estamos aqui? Há uma afeição em nós, nós desejamos o mensageiro. Estamos aqui porque, se não estivéssemos, nós saberíamos que estaríamos perdendo o melhor que nós poderíamos ter em nossas vidas, o melhor das nossas vidas. Em Ezequiel 11, 19 e 20, eu lhes dei um só coração, eu lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra, eles darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas normas e as cumpram, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Deus nos salvou, irmãos, e nós só estamos aqui esta manhã porque nós fomos feitos para isso. Ele nos deu um coração novo, Ele nos deu um espírito novo para que cumpramos a sua vontade, não é a nossa. Ele nos fez seu povo para andarmos nos seus estatutos, para andarmos nos seus mandamentos e não nos nossos, e não naquilo que eu acho que eu devo fazer.
Em João 14, 24, Jesus diz: quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Não há como anunciar uma mensagem verdadeira se não há uma afeição para com o mensageiro. Se não amamos, se não desejamos Cristo como aquilo que é o de mais importante em nossas vidas. Mas só vamos ter uma afeição para com Jesus se nós formos transformados por Ele. Se não formos transformados, irmãos, jamais desejaremos o Senhor. Em segundo lugar, como nós vamos fazer isso? Temendo o mensageiro, não só tendo uma afeição para com ele, mas temendo. Se eu cobro isso das minhas filhas em casa, vocês não têm só que me amar, vocês têm que me temer no sentido de respeitar, obedecer. Um amor, irmãos, que não obedece não é amor. Pai, mãe, eu amo você, mas não obedece, isso não é amor. Isso não é amor, isso é egoísmo. Eu quero somente aquilo que vai me beneficiar. Temer o verdadeiro mensageiro. Versículo 2 do capítulo 3 de Malaquias. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Nós tememos isso, irmãos. Nós acordamos dizendo: Senhor, me perdoe se eu não tenho vivido como eu devo viver. Senhor, eu me perdoe. O temor é uma das bases da nossa vida, irmãos. Se nós não ensinamos os nossos filhos a temer o fogo, a temer o perigo, a temer coisas que eles não devem fazer, eles vão fazer e vão morrer. O temor do Senhor, a Bíblia fala, é o princípio da sabedoria, daquilo que nos conduz no caminho do Senhor. Se não tememos Deus, se somos ensinados a enxergar Jesus como eu disse na escola bíblica, como um hippie que está lá, paz e amor e tudo mais, aquele que não vai... Não, irmãos, ele é aquele que João viu, com uma espada afiada que sai da sua boca e que vai reger as nações naquele dia com um cetro de ferro, está na Bíblia. Ele vai pisar o lagar do furor da ira de Deus, ou seja, nós seremos aquelas uvas que estarão sendo espremidas pelo seu pé como um metal reluzente. Nós temos que temer esse dia. Temos que temer isso, irmãos. Os apóstolos temiam isso. Paulo dizia: eu tenho medo de ser reprovado. Mas não, nós agora somos uma classe de crentes melhor que os apóstolos. Somos crentes que não temos que temer Jesus. Não precisa temer Jesus. Cara, Jesus é o cara. Jesus é maneiro. Jesus não está levando em conta o que você está fazendo. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Atos 2:43, em cada um havia temor. E em cada um havia temor na igreja, em Atos, Novo Testamento, período da graça, como todo mundo fala. Temor, irmãos. Se não há temor na cristandade, não há obediência ao Senhor, não há afeição para com o Senhor, ninguém ama o Senhor. Só há amor se há temor. Filipenses 2:12, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Você é salvo, tem convicção disso, então viva com temor e tremor. Terceiro e último. Como anunciar a verdadeira mensagem, sendo fiel com a mensagem, irmãos, e como é difícil isso em nossos dias. Porque ao ser fiel com a mensagem, nós não vamos estar sendo fiéis com o mundo. E é uma escolha que temos que fazer. Ou somos fiéis à mensagem, ou somos fiéis ao mundo. Versículo 3. Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Estamos falando isso, irmãos, estamos pregando isso, ele vai purificar. Ele vai nos esfoliar. 1 Timóteo 1,15, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, se estamos anunciando uma mensagem que não leva as pessoas a entenderem que eles são pecadores, Cristo não vai salvá-los. Ele veio salvar os pecadores. E Paulo fala, do qual eu sou o principal. Sou o mais pecador de tudo. Se estamos anunciando uma mensagem, irmãos, que não leva as pessoas a ter uma consciência do seu pecado, da sua pecaminosidade, estamos falhando na mensagem. Estamos falhando na mensagem.
Cristo é a verdadeira mensagem que devemos pregar. Finalzinho do versículo 6. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. João capítulo 1, João vai dizer isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós se estamos falhando na Tua mensagem. Se estamos falhando em anunciar o verdadeiro mensageiro através da verdadeira mensagem. Tenha misericórdia de minha vida se eu tenho vivido uma vida que não expressa essa verdadeira mensagem, que não evidencia essa verdadeira mensagem. Enquanto igreja, Senhor, nos ensine a anunciar a verdadeira mensagem, a anunciar o mensageiro de forma correta e verdadeira, Senhor. Nos ajude, pois vivemos em dias difíceis, Senhor, onde muitas vezes os nossos conceitos rebatem a Tua palavra, onde muitas vezes aquilo que acreditamos, queremos e desejamos, ou aquilo que temos como verdades em nossas vidas, Senhor, se chocam com as Tuas verdades. E muitas vezes somos tentados a condicionar a Sua verdade, a nossa verdade. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. E nos leve a prestar o culto segundo aquilo que o Senhor quer. A lhe oferecermos um culto segundo o Senhor.